Trata-se de memoriais orais de embargos de declaração proposto em acórdão desta veneranda segunda turma, embargos esse com pedido infringente. No caso, falando do que se trata nos autos, a embargante foi aprovada em concurso público da Universidade Federal da Grande Dourados. Porém, por conta da embargante ser estrangeira, na ocasião da sua aprovação e antes que ela fosse alçada, ela se viu impedida de tomar posse e efetivo exercício no cargo de professora aqui da Universidade Federal, porque não teria o diploma comprovando a sua graduação em ensino superior revalidado aqui pelo Brasil. Ela foi aprovada, mas impedida de tomar posse em tal exercício porque não teria o diploma de graduação revalidado pelo Brasil, já que é estrangeira. Em virtude disso, nós propusemos a presente ação com o objetivo de cassar esse ato administrativo da Universidade Federal e para que ela pudesse, então, tomar posse no seu cargo. Infelizmente, a sentença julgou improcedente a ação. Desta decisão que julgou improcedente a ação, nós interpusemos recurso de apelação que foi julgado por essa Igreja Segunda Turma e deste acórdão da Igreja Segunda Turma que estamos interpondo estes embargos de declaração e cumpre esta a sustentação, os memoriais de sustentação oral dos memoriais destes embargos declaratórios, que tem o objetivo de esclarecer a vossas excelências que há no venerando acórdão uma contradição com a própria sentença e, portanto, dentro do próprio acórdão, há uma contradição inescondível e também pontos a serem esclarecidos, porque o misto de tratamento no venerando acórdão, e que, por isso, os embargos de declaração cumprem o seu efeito, tanto aclaratório quanto ao nosso sentir, dada a mais convênio e respeitosamente infringente. Esclareço a vossas excelências os dois pontos que demandam, tanto o ponto contraditório, sob o prisma da contradição que precisa ser esclarecida. O venerando acórdão de vossas excelências fez a seguinte afirmação, peço bem para fazer a leitura. Ponho-me de acordo com a sentença proferida por duas razões para manter a sentença e indeferir o recurso de apelação. E aí, então, afirmou, ponho-me de acordo com a sentença proferida, assevero que por esse fundamento já se justifica a manutenção da sentença de improcedência. Qual o fundamento? A inexistência do diploma de ensino superior. Disse o venerando acórdão, portanto, que estava concordando com a sentença e a sentença teria indeferido o pedido da embargante de tomar posse no concurso por não ter o diploma de ensino superior revalidado pelo Brasil. Porém, excelências, a sentença não disse isso. Ao contrário, a sentença acolheu a causa de pedir da autora no sentido de que seria dispensável aquele diploma de graduação revalidado pelo Brasil por uma segunda condição que a autora tinha. Condição essa que já estava na causa de pedir desde o início do processo. E aqui está a contradição que precisa ser esclarecida no venerando acórdão. O venerando acórdão partiu da premissa de que a sentença teria indeferido a causa de pedir, indeferido a pretensão, acolhendo o argumento de que a ausência da sentença, a ausência do diploma de validação, o diploma revalidado no Brasil, seria razão suficiente para que ela não fosse empossada no cargo. Mas a sentença não disse isso. A sentença acolheu a tese autoral neste ponto. Ela julgou a ação improcedente por outras razões que eu tratarei a seguir. Mas neste ponto a sentença acolheu a causa autoral. Porque o que acontece? A autora, por ocasião da sua aprovação nesse concurso, embora ainda não tivesse o seu diploma de graduação revalidado no Brasil, ela já havia concluído o programa de mestrado em 2013. Mestrado em estricto sensu, especialização em estricto sensu pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro.
e ela já tinha juntado com a petição inicial essa sua conclusão do mestrado, especialização em estrito senso, aqui no Brasil, lá pela Universidade Federal de Niterói, no Rio de Janeiro. Estava, inclusive, por ocasião de ser aprovado nesse concurso, ela estava, inclusive, fazendo doutorado na Unicamp, aqui no Brasil. Muito bem. E qual é a tese jurídica que nós trouxemos na petição e que foi acolhida em sentença? Porque a tese relançosa, inclusive, deste Tribunal Regional Federal e de tantos outros do país. Ora, ainda que o aprovado no concurso público não tenha o diploma de graduação revalidado pelo Brasil, o diploma de mestrado realizado no Brasil convalida a prova de que ela já tem graduação. Porque só pode concluir um programa de mestrado, especialização em estrito senso, alguém que já seja formado num curso de ensino superior, já possua a graduação de ensino superior. Logo, quem pode mais, pode menos. Quem preenche o requisito do mais, preenche o requisito do menos. Logo, se ela tinha, por ocasião da aprovação do concurso, a comprovação, e isso está desde a petição inicial, na causa de pedir, e nas folhas 3 da causa de pedido da petição inicial, e o seu comprovante documental na folha 110 e 112 da petição inicial, onde nós juntamos o histórico escolar, onde nós juntamos o comprovante do mestrado lá na Universidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Se isso já está comprovado que ela tem um mestrado, então dispensa-se a prova da graduação. E é aceito o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, nesses casos, não há que se exigir a revalidação da graduação, porque ela já comprovou, por via oblíqua, estar graduada, já que ela tem um mestrado feito no Brasil. E a sentença disse isso. Ela acolheu a tese autoral neste particular. O que a sentença afirmou? Ainda que de pouca técnica, a redação para fim de confundir vossas excelências, a sentença afirmou, peço bem para fazer a leitura, a comprovação da conclusão do mestrado por universidade brasileira é suficiente para demonstrar a qualificação técnica do exercício do cargo. Óbvio que, portanto, poderia ser superado. Então, a sentença acolheu a causa de pedir nesse particular. O que ela fez depois foi uma inovação para, por outras razões, julgar improcedente a ação. Mas, neste particular, ela acolheu. Logo, há uma contradição no venerando acórdão ao afirmar que estaria seguindo a sentença que teria indeferido a pretensão autoral porque não tinha diploma. Porque a sentença não indeferiu a pretensão autoral porque não tinha diploma. Ela deferiu sob esse aspecto. A causa de pedir foi acolhida nesse interim. Logo, o venerando acórdão dado para a máxima vênia possui uma contradição que precisa ser clarificada. E contradição essa que se nos afigura que demanda a infringência do venerando acórdão neste particular, com certeza. Até porque o contrário seria admitir a reformar invejas, o que dá para a máxima vênia é vedado pelo nosso ordenamento jurídico processual. E mais que isso, não houve recurso de apelação da Universidade Federal de Grande Dourados. Logo, este capítulo da sentença transitou em julgado. Portanto, nós teríamos, além de uma reformatio terris, uma violação da coisa julgada formada neste particular deste capítulo da sentença, o que dá para a máxima vênia, sabemos que processualmente não pode ser admitido, em nenhuma hipótese dentro do nosso ordenamento. Então, este é o primeiro ponto do desembarque de declaração com efeito infringente, que demanda ser esclarecido para fim de afastar esta contradição que consta no venerando acórdão. Mas, para além disso, excelências, superado este ponto contraditório, o venerando acórdão também afirma, se não manter, além de manter a sentença por conta que teria indeferido por não ter diploma, também mantém a sentença porque a parte autora não teria tido o visto de permanência no Brasil por ocasião de permanência, visto permanente no Brasil por ocasião da aprovação do concurso. Venerando acórdão, acolheu a sentença também neste particular. Sob este ponto, o que demanda ser esclarecido são os pontos que nós pré-questionamos no recurso, e são matérias que precisam ser enfrentadas pelo venerando acórdão, mesmo que aluno de pré-questionamento.
Se não para efeito infringente, que quer nos parecer que é o caso, ao menos para pré-questionar a matéria trazida na apelação. Por quê? O que aconteceu, excelências, neste caso? Nós entramos em ação porque a Universidade Federal estava negando a posse, o empossamento da embargante por conta dela não possuir o diploma de graduação, ainda que tivesse aquele de mestrado feito no Brasil. A UFGB contestou a ação sob esse argumento. A discussão processual foi encerrada sob esse fundamento, sob essa questão, este era o ponto controvertido. Em sentença, o juiz acolheu esses argumentos, disse que por isso ela teria direito à posse. Porém, na sentença, de inopino e de surpresa, em franca violação ao contraditório, à ampla defesa, ao princípio da colaboração entre juiz e partes, ao artigo 10 expresso do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, a sentença veio e disse: porém, mesmo que ela tenha o mestrado em estrito senso, eu julgo improcedente o pedido porque ela não comprovou possuir o visto de permanência no Brasil para poder assumir posse no concurso. Ora, excelência, acontece que isso não era matéria controvertida nos autos. Isso não era matéria controvertida. Essa foi uma decisão surpresa trazida em sentença. E nós queremos, então, que o venerando acórdão, ainda que acolhendo essa tese, se manifeste, pré-questione, por favor, excelências, a violação dessa decisão surpresa. Porque isso não era matéria controvertida. É algo que surgiu apenas e tão somente na sentença. E o juízo deveria, dada a máxima vênia, ter prevenido as partes. Sob esse aspecto, inclusive, já que ele queria julgar apontando essa controvérsia, sob esse aspecto ele teria que necessariamente ter enfrentado, esclarecendo as partes, as questões que ele queria enfrentar em sentença, como diz o artigo 10 e também o artigo 141 dos Códigos de Processo Civil, também violado e que também nós pedimos pré-questionamento em série de embargo de declaração. E também o artigo 435 do Código de Processo Civil, já que ele admitiria que nessa fase, se o juiz abrisse vistas para a parte se manifestar sobre essa questão, nós poderíamos então ter juntado o visto permanente, que foi juntado por ocasião da apelação. Aliás, sob esse aspecto, excelências, aqui também tem um ponto de contradição que precisa ser esclarecido no venerando acórdão, porque vossas excelências fazem a análise da questão de fundo do processo, não só da questão de direito. O efeito devolutivo em profundidade é total, é para matéria de direito e de fato desse eminente tribunal. E no venerando acórdão consta a afirmação de que o visto permanente juntado por ocasião da apelação não resolveria a questão, porque esse visto permanente deveria ter sido apresentado pelo embargante por ocasião da sua posse. Excelências, aqui há uma questão factual destes autos, que está claro na causa de pedido da petição inicial, que é um fato incontroverso, documentadamente provado nos autos, e que Vossa Excelência, por favor, precisam analisar e se manifestar sobre ele. Se não, para fins de infringência e revisão do julgado já proferido, ao menos para fins de pré-questionamento dessa matéria, para que ela possa ter ampla devolutividade quanto à aplicação jurídica perante os tribunais superiores. A que eu me refiro, Excelências? Está lá na petição 3 da petição inicial destes autos digitais na folha 7. Excelências, a embargante se antecipou à sua convocação pela Universidade Federal e procurou a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Procurou a Pró-Reitoria da embargada e apresentou os documentos que ela tinha para saber se aqueles documentos eram suficientes para que ela tomasse posse. E neste ato em que ela se antecipou, neste momento ela já teve a resposta de que ela não poderia tomar posse, porque ela não tinha o bendito diploma de graduação revalidado pelo Brasil. Vejam, excelências, quando o venerando acórdão disse que a embargante, o visto de permanência que ela juntou com a apelação não serviria para resolver a questão, porque ela teria que ter apresentado o visto de permanência na hora da sua posse, ignora o fato que está no processo e é incontroverso.
Não houve a chamada para a posse pela universidade. O ato de convocação pela posse não aconteceu. Toda a controvérsia que está nos autos precedeu a convocação da posse, porque a embargante se antecipou questionando se os documentos eram suficientes. Dali foi feito um parecer que está lá nas folhas 247 e 246 desses autos, e esse parecer dizia que ela não iria tomar posse, mas não houve a convocação. Excelências, este fato é relevante, está nos autos, é incontroverso. E ao se afirmar que não serve o visto de permanência juntado com a apelação, porque o visto de permanência teria que ser apresentado na posse, aqui há um ponto a ser esclarecido. Mas a posse não aconteceu, não houve o ato convocatório para a posse pela Universidade Federal. Logo, este ponto precisa ser clarificado. Se este ato jurídico de convocação não aconteceu pela Universidade Federal, não há falar-se, portanto, em preclusão da prática do ato, porque ele não se deu. Ele não tendo ocorrido, até hoje, no momento em que se der essa convocação, poderá, então, a embargante apresentar a documentação, já que está nos autos, ela já tem esse visto de permanência. E, finalmente, um último ponto que impende de legislação, que demanda ser pré-questionada até para fins de recursos para os tribunais superiores de excelência. Por ocasião dessa aprovação da requerente, dessa professora que só quer dar aulas, só quer entrar no concurso, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso, que tem capacidade técnica, porque ela passou na prova. Há uma questão a ser esclarecida por Vossa Excelência, que diz respeito à expressa violação do artigo 17 da Lei 6.815 de 1980, que é vigente por ocasião da época dos fatos, cujo esse artigo 17, na forma regulamentada e autorizada sua regulamentação pela Resolução Normativa 01 de 1997 do Ministério do Trabalho e Emprego, esses dispositivos legais autorizavam que houvesse a concessão imediata e automática do visto permanente ao estrangeiro aprovado em concurso público no Brasil. Logo, excelências, é mais do que candente a apreciação dessas questões, o pré-questionamento dessa matéria, se não para Vossas Excelências reverem com infringência o acórdão já relatado, para fazerem justiça à permissibilidade recursal pelos tribunais superiores. Porque, vejam, Excelências, a violação do artigo 10 é candente. A surpresa, se o juízo tivesse esclarecido, nós poderíamos ter dito excelência, lá na sentença, excelência não cabe indeferir por falta de visto permanente, porque a lei diz que só a aprovação do concurso, já automaticamente, a aprovação não a posse em exercício, a aprovação no concurso público implica imediata concessão de visto de permanência. Vejam que a lei é o privilégio dessa concessão, e isso foi indeferido pelo juízo, muito provavelmente por não aplicar o dispositivo legal que a lei vigente, cogente, regente, tinha que ser aplicado no caso. Então é mais uma matéria que pedimos a Vossa Excelência que seja pré-questionada, analisada com a questão de fundo desses embargos declaratórios, e se o caso, se assim entender Vossas Excelências, se não para revisão com infringência do julgado já prolatado, que nos parece ser o que de mais justo demanda essa questão, ao menos para pré-questionamento também da violação expressa do artigo 17 da Lei 6.815 e da Resolução 1 de 97 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente à época dos fatos, e, portanto, ali aplicável à luz do princípio do tempus rege acto. Esse é o sumário das nossas ações em memoriais que apresentamos por ocasião desse embargo de declaração, agradecendo a disposição da última de Vossa Excelência. Muito obrigado.